E aí, pensa só, e se a gente pudesse contar a nossa própria história, mas sem o medo do julgamento alheio? E se o único jeito de ter essa liberdade fosse, bem, depois de morrer? É exatamente essa a ideia por trás de um dos livros mais geniais e ácidos da nossa literatura. Hoje, a gente vai fazer uma autópsia na mente de Brás Cubas e tentar entender por que o pessimismo dele continua tão afiado e, de certa forma, tão atual. Para começar, vamos direto para o que vem depois do fim. A dedicatória do livro já é um soco no estômago. Nada de dedicar para a musa, para a família, não. Brás Cubas dedica sua obra ao verme que primeiro roeu as frias carnes do seu cadáver. Com essa única frase, Machado de Assis simplesmente joga toda a pompa romântica no lixo. Ele está dizendo, olha, a única verdade que não dá para escapar, o destino final de toda vaidade é a decomposição. Esse é o nosso ponto de partida. Brutal, né? E é aqui que a genialidade da coisa toda se revela. O nosso narrador não é confiável, mas não porque ele mente, é porque ele já está morto. Ele não tem mais nada a perder. E é essa liberdade, essa ausência total de consequências que vai guiar a história inteira. Essa frase aqui é a chave para entender tudo. Presta atenção no jogo de palavras. Ele não é um autor defunto, tipo um escritor que morreu. Ele é um defunto autor. A condição de escritor só se tornou possível depois da morte. Sem as amarras da reputação, do orgulho, da vergonha, ele finalmente pode analisar a si mesmo e a sociedade com uma honestidade que chega a doer. O túmulo vira o único lugar onde a verdade pode nascer. E como é que ele escreve essa verdade toda? Com o que ele chama de a pena da galhofa e a tinta da melancolia. É a mistura perfeita de comédia e tragédia. Ele faz a gente rir da pequenez humana, do absurdo das nossas ambições, mas é aquele riso amargo, sabe? Cada piada vem carregada de uma tristeza profunda, de um vazio. É um humor como um escudo contra o desespero da existência. Tá, mas como esse pessimismo todo se manifesta na vida de um cara rico, que não precisava fazer nada lá no século XIX? A resposta está na maior e, vamos ser sinceros, mais ridícula ambição da vida dele. Um projeto que, na cabeça dele, ia deixar seu nome na história. Apresento a vocês o emplastro Brás Cubas. Sim, um emplastro. Um remédio que ia curar a melancolia, a tristeza da humanidade. A ironia aqui é simplesmente deliciosa. O homem que via a vida como uma grande miséria queria vender a cura para a tristeza. E a piada final? Ele pega uma pneumonia e morre justamente enquanto estava correndo atrás dessa ideia maluca. A própria busca por um propósito grandioso foi o que acelerou o encontro dele com o nada. E agora, do túmulo, ele pode confessar a verdade. O tal do emplastro nunca foi sobre curar o mundo. Era tudo sobre a sede de nomeada. A vontade de ser famoso, de ver seu nome impresso nos jornais. É uma crítica devastadora, não só à elite da época, mas a uma vaidade que hoje em dia a gente poderia chamar de busca por likes, por relevância. A motivação era o puro ego, não a empatia. Agora, segura aí, porque a gente vai entrar no capítulo mais denso, mais filosófico e talvez mais assustador do livro: o delírio do Brás Cubas. É aqui que Machado deixa a crítica social um pouco de lado para mergulhar de cabeça no niilismo cósmico. O que acontece quando um homem, na beira da morte, encara a verdade nua e crua do universo? A viagem é completamente surreal. Do nada ele vira um barbeiro chinês, depois se transforma num livro de filosofia e aí é levado por um hipopótamo. Mas isso não é aleatório, não é só uma febre. Essas imagens representam a dissolução do ego, a perda da identidade. Ele está sendo desmontado, peça por peça, para poder receber a grande revelação que está vindo. No fim dessa viagem maluca, ele encontra uma figura gigante, colossal, a natureza. E ela já chega se apresentando de um jeito terrível. Sou tua mãe e tua inimiga. Isso quebra completamente com aquela visão romântica da mãe natureza, boa e acolhedora. Para o Machado, a natureza é uma força cega, que cria e destrói, sem se importar nem um pouco com o sofrimento das suas criaturas. E diante dessa força que não tá nem aí para ele, Brás Cubas faz o que qualquer um faria. Ele implora. É o grito de todo ser vivo. Eu amo a vida. Por que você me mata? Ele expõe a contradição mais básica da nossa existência. A gente nasce com um instinto desesperado de viver, só para no final ser destruído pela mesma força que nos criou. E a resposta da natureza é de gelar a espinha, porque já não preciso de ti. Simples assim. O indivíduo, irrelevante. A vida não se importa com a peça que saiu do tabuleiro, só se importa que o jogo continue.
A gente é só uma engrenagem descartável numa máquina gigantesca que só pensa no futuro, na próxima geração que também vai nascer, sofrer e morrer. E para provar o que está dizendo, a natureza mostra para ele um panorama de toda a história da humanidade. E o que ele vê não é progresso, não é glória, é um espetáculo de destruição recíproca. Guerras, fome, vaidade, até o amor, no fim, só serve para multiplicar a miséria, para criar mais gente que vai sofrer. A existência, nessa visão, é um ciclo sem propósito de dor. E qual é a recompensa por participar desse show de horrores? A natureza promete o único prazer de verdade, a voluptuosidade do nada, o alívio do esquecimento, a paz de não existir mais. A morte não é uma passagem, é o fim absoluto, é a única saída real para todo esse sofrimento. É o niilismo na sua forma mais pura e brutal. Bem, depois de um mergulho tão fundo nesse vazio, como é que se continua a viver? Aí Machado nos mostra a resposta através da sátira. Ele apresenta o humanitismo, a filosofia criada pelo amigo do braço, o Quincas Borba. É uma paródia brilhante de como a gente tenta a todo custo encontrar um sentido positivo no meio do caos. O humanitismo é basicamente uma máquina de passar pano pro sofrimento. A dor é só uma ilusão. A guerra? É só uma operação conveniente. É uma crítica feroz às filosofias da época, como o positivismo, que tentavam aplicar uma lógica científica e otimista para tudo. Machado mostra como essas grandes teorias podem acabar servindo para justificar as maiores atrocidades em nome de um suposto bem maior. E assim, a gente chega ao final da linha. Depois dessa jornada toda, Brás Cubas resolve fazer as contas da própria vida. Sem vaidade, sem desculpas. Qual foi o resultado final da sua passagem pela Terra? Do lado dos negativos, ele lista tudo o que a sociedade da época considerava sucesso. Fama, poder, casamento, deixar um legado. Ele falhou em todos esses quesitos. Foi uma vida de privilégios, sim, mas fundamentalmente vazia, improdutiva. Uma vida que não deixou nenhuma marca positiva no mundo. Então, colocando tudo na balança, os poucos prazeres, as muitas frustrações, as ambições que não deram em nada. Será que o resultado dá zero? Será que a vida dele foi só um grande esforço inútil que terminou empatado? Mas aí vem a surpresa. A resposta é não, ele não saiu no 0 a 0. Ele afirma que, no fim das contas, teve um pequeno saldo positivo. Ué, numa vida de tantos fracassos, que lucro poderia ser esse? E aqui vem o golpe de mestre, de Machado de Assis. O único saldo positivo da vida dele, a sua única e verdadeira vitória, foi algo que ele não fez. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. A maior conquista de uma vida inteira foi não ter passado o sofrimento de existir para mais ninguém. E o livro nos deixa com essa pergunta, que ecoa até hoje. Se a vida é, no fundo, o legado da nossa miséria, por que a gente insiste tanto em passá-la adiante? Seria a recusa em ter filhos o maior ato de compaixão possível? Brás Cubas não nos dá uma resposta, claro, mas ele nos deixa com o peso dessa questão para a gente carregar. E essa, afinal, é a marca da grande literatura.